tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. E aquele convite diário, pessoal, para todo mundo curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora, e hoje mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, esse espaço sempre reservado para essa conversa todas as quintas-feiras. Para análise e debate dos temas propostos por aqui hoje, vamos montar aqui a nossa bancada, o nosso time que vai tratar dos assuntos. Doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Ricardo Prado, mais uma vez, bem-vindo, obrigado. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia aos ouvintes, aos telespectadores, a todos os nossos companheiros de bancada e a produção do programa. É sempre um prazer e uma honra poder estar aqui presente. Também com a gente, doutora Cláudia Elizabeth Schwartz, advogada, professora, ela é presidente da Comissão Especial de Direito Processual Civil da OAB São Paulo e diretora de Relações Institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo. Tudo bem, doutora Cláudia? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo honroso convite, estar ao lado de painelistas tão ilustres aqui, doutor Ricardo, a doutora Luísa e Daniela Soares. Obrigado, doutora Cláudia. Também com a gente, doutora Luísa Mestieri, advogada, especialista em direito imobiliário, e ela é CEO da MD Direito Imobiliário. Tudo bem, doutora Luísa? Bem-vinda. Temos um problema com o seu áudio, não estamos te ouvindo, doutora Luísa. Agora estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. É um prazer estar aqui no Gente que Fala, com pessoas que eu admiro, e tenho certeza que faremos um excelente programa. E obrigada à audiência também, que é admirável. Muito obrigada a todos. E obrigado pela presença aqui com a gente. Também nessa nossa conversa, Daniela Soares, farmacêutica, tecnologista em vigilância de doenças transmissíveis do Instituto Evandro Chagas, em Belém, estado do Pará. Tudo bem, Daniela? Seu microfone fechado, Daniela. Olá, Mauro, tudo bem? Bom dia aos colegas, bom dia a todos os ouvintes do programa Gente que Fala. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença e obrigado pela oportunidade de trazer aí a opinião, a fala aí de vocês aí do Belém, aí no estado do Pará. Obrigado pela presença com a gente. Pessoal, vamos começar aqui o nosso primeiro assunto, 12:04. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu na terça-feira que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para a proteção de mulheres transexuais. A decisão vale somente para o caso julgado, mas abre precedente para ser aplicada aos demais casos que estão em tramitação no judiciário em todo o país. Segundo o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, o julgamento versa sobre a vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos que não pode ser resumida à objetividade de uma ciência exata. As existências e as relações humanas são complexas e o direito não se deve alicerçar em discursos rasos, simplistas e reducionistas, especialmente nestes tempos de naturalização de falas de ódio contra minorias. São palavras do relator, ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça. Doutora Cláudia Schwartz, Lei Maria da Penha, então, pode ser aplicada para mulheres transexuais a partir dessa decisão do STJ. A sua avaliação? É uma decisão paradigmática, o relator coloca muito bem que não se pode naturalizar falas de ódio e destaca o ministro Rogério Cruz que a Lei Maria da Penha não faz motivações, não faz considerações sobre a motivação, sobre as razões pelas quais o agressor, a motivação do agressor, e que a vítima, que importa que seja a mulher, e que essa agressão seja realizada no ambiente doméstico, familiar, e o verdadeiro
escopo da Lei da Maria da Penha é, de fato, prevenir e punir e eliminar a violência doméstica e familiar contra a mulher em razão do gênero, que pode não estar associada diretamente com o sexo biológico. O relator ele faz um voto muito interessante, na medida que ele cita até uma estatística que o Brasil ele é responsável sozinho por 38,2% dos homicídios contra pessoas trans no mundo, e se torna muito mais grave quando isso ocorre dentro de casa. Esse caso especificamente ocorreu no ambiente familiar, afetivo, pelo pai contra a filha, o que, de fato, atrai a incidência da Lei da Maria da Penha. E uma expressão que vale a pena aqui mencionar, que o ministro relator comentou, que há necessidade de desconstruir o cenário de heteronormatividade dentro aqui dessa aplicação da Lei da Maria da Penha. De fato, é uma decisão que merece ser aplaudida. Doutora Luísa, seu entendimento sobre esse tema, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para mulheres transexuais a partir desse passo dado aqui pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça com essa decisão. Novamente, seu microfone, doutora. Do meu ponto de vista, é um passo. Do meu ponto de vista, é um passo importantíssimo, porque só em 2019 aumentou 800% a violência contra trans. Eu acredito que a justiça, ela ocupa o lugar do legislador em muitas ocasiões, e essa veio como exemplo do que, no meu entender, está faltando na Lei Maria da Penha. Então, eu acredito que nós temos que comemorar, e os legisladores teriam que refletir para que fossem inseridos, sim, os trans, para que eles não precisassem mais recorrer a uma decisão, tenham o direito garantido. Eu quero só citar um caso que me chocou muito, que é de 2019, um trans que foi pedir um cigarro para um vendedor ambulante e apanhou de 8 homens. Então, acho que se faz necessário, depois dessa belíssima decisão da colocação da minha colega, que os legisladores incluam na Lei Maria da Penha a pessoa trans. Daniela, seu entendimento, depois aqui das opiniões das duas operadoras do direito, doutora Cláudia e doutora Luísa, a partir da sua área, como é que você avalia? Seu microfone, Daniela. Eu avalio com bastante satisfação, falando aqui, né, não como profissional de saúde apenas, mas como cidadã. O Brasil vem evoluindo, ainda em passos, em uma velocidade menor do que a gente deseja, mas vem se estruturando políticas no âmbito de saúde pública e também no âmbito de direitos humanos para fortalecer e proteger todos os cidadãos, inclusive a população de mulheres trans. Justamente, o que significa, no âmbito da saúde pública, esse passo dado a partir de agora? Significa uma redução do estigma, né? Essas mulheres vão se sentir mais à vontade em se identificar como mulheres trans e buscarem auxílio, porque nesses casos de violência em particular, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né? Além de todas as questões psicológicas, então essas pessoas vão acessar mais facilmente e se identificar para que recebam o suporte necessário. Procurador Ricardo Prado, seu entendimento sobre esse tema? Eu destacaria 2 coisas, Mauro. Sim. Uma é uma questão que, às vezes, os tribunais são mal interpretados, porque a lei diz uma coisa e o tribunal, às vezes, aumenta a abrangência daquilo que a lei coloca, né? Porque a lei fala em mulher e há pessoas que entendem que
as mulheres transgêneros não são mulheres, né? Então, não estariam incluídas na legislação. Foi essa, inclusive, a questão debatida dentro do processo. O que ocorre é que o legislador jamais consegue prever todas as situações concretas que existem na vida. A vida, o mundo é muito mais amplo do que qualquer legislação consegue prever. E os tribunais não podem se recusar a julgar nenhum caso. Todo e qualquer caso que vier aos tribunais, ele tem que ser julgado. O juiz não pode dizer, não existe lei para isso. Certo? O juiz tem que interpretar o conjunto da legislação, e não é uma lei só, né? E aí, então, procurar a solução que está mais de acordo com o ordenamento jurídico como um todo. Então, os tribunais são, muitas vezes, obrigados a aumentar o entendimento de alguns dispositivos legais para abranger e proteger populações que precisam dessa proteção. É o caso específico das pessoas transgêneras. Aliás, a própria lei tem artigos em que se referem especificamente à questão de gênero, à questão de que a lei independe de orientação sexual. Então, há dispositivos na lei que permitem ao tribunal realmente dar esse passo além, dar essa interpretação mais abrangente para defender também as pessoas dessa classe. A segunda questão é a questão da população entender esse tipo de questão, né? Quer dizer, nós estamos já no 3º milênio, né? Então está na hora de descobrir que a humanidade não se restringe mais apenas a aqueles padrões de homem e mulher, como originariamente a sociedade se dividia, né? Quer dizer, existem outras possibilidades, existem outras situações concretas que precisam ser respeitadas, né? Quer dizer, cada um tem a sua opção, tem a sua escolha, cada um tem a sua realidade, e isso precisa ser respeitado, né? E as pessoas têm direito à proteção tanto quanto as outras, né? Direitos humanos se aplica a todos os humanos, independente de origem de nascimento, independente de cor de pele, independente de orientação sexual. Quer dizer, isso a sociedade precisa entender e precisa superar, né? Quer dizer, as pessoas precisam ser respeitadas, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a decisão vem nesse sentido, então, realmente, é uma decisão realmente para ser comemorada e no sentido de que o direito é para todos, e não só para alguns. Pois é, nesse sentido, ainda... Sim, doutora Cláudia. Depois eu complemento com o procurador. Sim. Desculpa, jornalista Mauro, me inspirei na fala do procurador e dos que me antecederam para dizer que a lei da Maria da Penha, que ela é aplicada à mulher, né, uma violência contra a mulher, ela nasce dessa dominação, e compreender a mulher como gênero feminino pode não significar reconhecer o sexo biológico coincide com essa, ou a própria percepção subjetiva da identidade, coincide com o que se entendia primitivamente. Era só isso, desculpa a interrupção. Não tem nenhum problema. Procurador Ricardo Prado, em relação ao seu primeiro ponto destacado, na verdade, trata-se de um aprimoramento da legislação e uma evolução do direito, né? Como você destacou, os tribunais não podem se recusar a discutir nenhum tipo de assunto, porque não há lei, tem que se olhar o conjunto de leis referentes àquele tema proposto. E esse é o denominador comum agora. A gente está diante realmente da evolução dessas conversas, desses tipos de assuntos, né? Sim, eu acho que há uma questão muito importante, que é uma questão técnica, né? E que precisa ser compreendido pela população. Não é que o tribunal está invadindo a seara do legislador, né? É que o legislador, às vezes, deixa alguns espaços vagos que precisam ser preenchidos, e o tribunal não pode se recusar a decidir. Então, ele tem que fazer a decisão, e é a obrigação dele, porque o legislador faz uma lei genérica, né? Uma lei que tenta se aplicar a todos. Mas os casos concretos são São exemplos, né?
São os exemplos de que as brechas existem, as lacunas existem, e que elas vão ter que ser pensadas e preenchidas, né, pelo direito, né, em nome do direito. A vida é mais rica do que a lei. Literalmente é isso, né? Os casos do cotidiano são muito mais ricos do que qualquer legislação consegue prever, né? E o tribunal tem que dar conta, né? Não pode se omitir. Muito bem. Meio-dia 16 agora, vamos para o nosso próximo assunto. Em artigo publicado no site Poder 360, o procurador de Justiça, Roberto Liviano, aponta que a cada 6,7 dias, um deputado federal muda de partido no Brasil, num total de 1.043 trocas de 2003 até este ano, 2022. Para o doutor Roberto Liviano, ele diz, é como se trocássemos de time de futebol de tempos em tempos. O que menos pesa é fidelidade e coerência a uma ideologia partidária. Na atual migração, o PL, presidido por Valdemar da Costa Neto, que cumpriu pena por corrupção e lavagem de dinheiro, foi o maior beneficiário, tendo acolhido o presidente da República e sua respectiva tropa de choque. Eu começo com o procurador Ricardo Prado sobre o seguinte, essa citação aqui do procurador Roberto Liviano, o que menos pesa é a fidelidade e coerência a uma ideologia partidária nesse troca-troca de partidos que a gente observa, não é isso, procurador? Eu vejo a questão de uma forma histórica, Mauro. Nós tivemos um momento da sociedade brasileira em que nós fomos restritos a só 2 partidos, né? A Arena e o MDB. Certo? Durante o período da ditadura militar, nós não tínhamos, era governo ou oposição, né? Você não tinha opções. Depois da redemocratização, você abriu e criou as possibilidades, né? Então, essa riqueza de possibilidades originou uma variedade de partidos muito grande, mais do que o necessário. Então, agora nós estamos num processo de enxugamento. Nós precisamos reduzir o número de partidos, porque o excesso dificulta a governabilidade. Então, agora, com a federação de partidos, eu acredito que talvez a gente dê um passo no sentido de fazer essa redução. Então, como você não tem uma identidade ideológica muito clara, salvo alguns partidos que realmente a possuem, mas a maioria não, então você tem essa possibilidade, né? Quer dizer, você tem times novos a todo tempo para poder escolher. Então, eu acho que ainda não chegou na fase realmente nem do eleitor, embora uma parte do eleitorado também tenha os seus partidos prediletos, mas não é a maioria da população, e nem os próprios políticos têm essa definição ainda muito clara. Eu acho que, reduzindo o número de partidos, nós conseguiremos ter talvez um índice de permanência de fidelidade maior, né? Eu acho que, por enquanto, nós vivemos essa situação inusitada de um excesso, na verdade, de opções. As federações partidárias, procurador, elas, por enquanto, elas se apresentam como uma alternativa a essa redução de partidos que não temos, né? Você junta partidos com as mesmas ideologias e você consegue compor ali pequenos grupos, digamos assim, mas não ter apenas 2 ideologias, né? Que é o suficiente, né? É o que a gente entende, né? Ou você pensa de um jeito ou você pensa de outro. Não, eu acho que tem lugar para mais de 2, Mauro. Entendeu? Tem lugar para mais de 2? Tem lugar para mais de 2, porque você tem, por exemplo, um partido que é focado, por exemplo, na área ambiental. Assim, tá? Quando é temático, sim. Então, você tem os partidos temáticos. Então, isso permite que você tenha um espectro maior de opções. Tá? Mais 10, 12 partidos talvez fossem o suficiente. Nós estamos com mais de 30. Né? Então, mais de 30, para você realmente fazer as coligações, isso acaba dando um trabalho muito grande, fica difícil. Né? São muitas diferenças. Então, você precisa dar uma enxugada. Nós estamos nesse caminhar, entendeu? A legislação criou a cláusula de barreira, depois você teve o julgamento do Supremo, mas nós estamos nesse processo de tentar reduzir o número de partidos. E a ideia da federação, de uma certa forma, é essa, certo? Quer dizer, você cria, pelo menos temporariamente, uma redução de quadros, uma redução de candidatos,
e com isso, um pouco mais de coesão. Se vai dar certo, nós ainda não sabemos, mas eu acho que é uma tentativa válida e esperemos que funcione, para que realmente você tenha essa situação, entendeu? Quer dizer, você precisa de mais opções além de duas, mas opções demais às vezes atrapalham, que nem quando você chega no supermercado, você vai fazer uma compra, entendeu? Né? Se você tiver só 2 produtos, às vezes não tem o que você quer. Mas se tiver 30 produtos, entendeu? O tempo que você gasta para escolher é demasiado, né? Às vezes você acaba nem comprando porque não dá tempo de você ficar analisando todas as opções. Então, mais 4, 5, 10 opções, no caso de partidos políticos, seria, me parece, razoável. Doutora Cláudia, essa situação de desgaste, né, que os partidos políticos têm hoje, e que tem levado também a uma situação que a gente verificou nos últimos anos, de mudança de nomes, né? Muitos já não querem ser mais chamados de partidos, né? E tem o Patriota, tem o Solidariedade, tem o Avante, tem União Brasil agora, enfim. Isso, de alguma maneira, é uma forma que os partidos encontram para tentar mostrar para o eleitor, mostrar para a população que eles querem se apegar pelo nome, não pela falta de uma ideologia, enfim. Como é que você vê isso? Muito boa colocação, Mauro, na medida em que isso revela um desgaste para a população da própria instituição partidária. E é interessante que tirar o nome de partido foi uma estratégia colocada, aparentemente, para superar isso, e, simultaneamente, foi feita essa janela partidária que foi criada em 2015 pelos políticos justamente para possibilitar um maior troca-troca, né? Que essa mudança, que é, de fato, permitir a troca de partidos sem justificativa. O prazo nesse ano foi aberto em 3 de março e se encerrou em 1º de abril, e permitiu uma imensa troca. E o que revela, o que é de mais grave, revela a infidelidade não ao partido, mas, sobretudo, a um programa ou a inexistência de metas e objetivos públicos, que é a grande função de um mandato parlamentar. Então, a troca do nome não é suficiente para resgatar a valorização do partido à população. É um grande desafio. E muito menos para demonstrar a ideologia A, B ou C, não é, doutora Cláudia? Exatamente. A falta de ideias. Nós não temos hoje um partido ideológico que se revela minimamente estável, né? A mudança se faz em nome, me parece mais, isso é público e notório, de interesses de candidatura, o que é lamentável. Então, resgatar esse prestígio, a função nobre de um partido em nome de uma nação brasileira, não se faz por meio de políticas equivocadas, porque a população, bem ou mal, acaba sentindo isso, percebendo, mesmo que tardiamente, a janela partidária é contra isso, a falta de fidelidade partidária é contra isso, tirar o nome do partido não é suficiente, o nome de partido em programas ou de instituições partidárias não são suficientes para superar o problema de essência, né? Cláudia não, doutora Luísa, e no meio dessa situação toda de dificuldade de ter uma ideologia, de falar das suas ideias, muitos partidos políticos acabam querendo pegar o eleitor pelo personalismo. Isso fortalece o personalismo político, ou seja, é o candidato X daquele partido, o candidato Y daquele outro, e eles é que serão, digamos, os salvadores da pátria. Então, as pessoas votam nos nomes que estão sendo apontados por esses partidos e não no programa que aquele partido apresente, até porque, né, pelo que a gente está vendo aqui, não é o caso, né? Muitos não têm programas porque absolutamente não têm as suas próprias ideias. Mais um problema no seu áudio, doutora Luísa.
Está conseguindo ouvir? Agora sim. O senhor está coberto de razão, senhor Mauro, porque se nós analisarmos essa janela que houve de abertura, só de deputados federais foram 122 que trocaram. Então, a população, eu não me considero uma expert no assunto, mas eu começo a pensar que tem interesses muito maiores, talvez o fundo, talvez realmente o foco seja só eleições e sem um programa. Então, é muito realmente triste, e nós chegamos a desacreditar. E aí começam a ter os salvadores da pátria. E também não acredito nesse tipo de político. Eu acredito, sim, em programas, em trabalhos, e imagino que tenha que haver uma mudança, porque a população já percebeu que há muito interesse, e eu acho que é no fundão. É como se fosse um jogo de xadrez, eles mudam e vão mudando conforme onde eles localizam mais dinheiro, eu penso assim. Daniela, esse artigo no site Poder 360, escrito pelo procurador Roberto Liviano, ele apresenta aqui números. Ao menos 135 congressistas aproveitaram o período de troca-troca. O número representa 26,3% dos 513 deputados federais, ou seja, é mais de um quarto de toda a Câmara Federal. Aí a gente para pensar o seguinte: muita gente não sabe em qual parlamentar votou na eleição passada, até porque isso já vai para 4 anos. Imagine este deputado que a pessoa não lembra quem é e ainda mudou de partido, né? Exato, eu concordo com o que foi, né, exposto pelos colegas, e acrescentaria que a gente vive na democracia, mas vive há pouco tempo, né, tem pouca educação política, a gente não discute esses assuntos rotineiramente, né, não somos edificados. Então, isso acaba reverberando e se apresentando no Congresso também. A gente não pode esquecer que quem está lá é um cidadão como nós. Nós o elegemos, né? Então, essa instabilidade que a gente vê apresentada no Congresso, vê apresentada entre os partidos, é também um pouco de tudo que nós também somos, né? Falta se dedicar mais ao tema e levar mais a sério todos os planejamentos estratégicos dentro de todos os partidos. Bom, pessoal, 12h28 agora, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A gente vai fazer uma pausa para um intervalo rapidinho, mensagem do nosso apoiador, e na volta a gente vai tratar sobre o seguinte: a Organização Mundial da Saúde divulga novas diretrizes sobre tratamento contra a tuberculose. A gente vai falar a respeito desse tema com você, Daniela. Eu estou chamando a atenção agora porque a gente tinha percebido um problema com a sua conexão, mas já está em ordem agora. Eu ia pedir para você sair e reconectar durante o intervalo, mas acho que está tudo bem, então a gente vai para essa paradinha breve e a gente volta com esse assunto. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito bem, a Organização Mundial de Saúde publicou as diretrizes atualizadas sobre o manejo da tuberculose em crianças e adolescentes, que passaram a incluir novas recomendações para abordagens diagnósticas, tratamento mais curto em crianças com casos menos graves e modelos de tratamento centrados e integrados à família. A tuberculose é uma doença prevenível e curável, mas que adoece
1.100.000 crianças e adolescentes todos os anos. Entre elas, mais de 225.000 perderam a vida. Daniela, você está conectada? Tá, né? A gente está com um problema de sinal com você. Vamos iniciar aqui a nossa abordagem. Qualquer problema eu interrompo, a gente passa para o próximo tema e volta. Aí você se desconecta e a gente volta para você. Bom, a partir desses números, o que a gente pode apresentar mais aqui para a nossa audiência em relação a essa questão da tuberculose em crianças e adolescentes? Primeiro, a gente tem que lembrar, né, que a tuberculose é uma doença que é causada por uma bactéria transmitida pelas vias aéreas. Então, uma pessoa pode transmitir essa doença para várias outras no mesmo ambiente. E aí, lembrar que os protocolos de tratamento e de diagnóstico, principalmente enfatizando aí as crianças, o diagnóstico, normalmente, ele é feito pelo escarro, né? E para obter esse escarro, tem que se fazer um esforço muito grande. Então, normalmente, as crianças não conseguem fazer esse escarro para que o laboratório faça o diagnóstico. E aí, com essa incorporação de um novo teste diagnóstico, que pode ser feito através do sangue, então, o Ministério da Saúde, ele amplia, né, ele facilita essa oportunidade do diagnóstico da TB nas crianças. E também, mencionando aí, conforme a reportagem, dos esquemas de tratamento, eu ressalto, né, que o tratamento tradicional da tuberculose, ele é um tratamento que leva um tempo mínimo de 6 meses, e que a introdução de novas tecnologias, como ocorreram agora, que permite identificar se aquela pessoa pode estar, né, com um bacilo, com uma bactéria que seja resistente a um determinado antibiótico desse esquema terapêutico, essa oportunidade de diagnóstico diferencial, vamos citar assim, ele faz com que o médico possa prescrever o melhor tratamento para esse indivíduo. Então, nós tivemos aí recentemente 2 ganhos muito grandes. A introdução de um método diagnóstico que permite detectar a tuberculose no sangue para as crianças, e essa distinção se a pessoa tem uma cepa resistente ou não, o que pode direcionar melhor o tratamento. O nosso Sistema Único de Saúde, Daniela, está preparado para assumir essas novas diretrizes da OMS? Sim, ele está preparado, né? Toda a unidade básica de saúde, ela recebe os insumos para o diagnóstico e para o tratamento. Há também todo um protocolo para direcionar os pacientes que precisam de uma assistência maior para centros mais especializados, mas é importante que o cidadão, né, reconheça ali no seu bairro aonde fica uma unidade básica de saúde e, no caso de tosse, por mais de 2 semanas contínuas, procure essa unidade de saúde para que possa ser ofertado o diagnóstico para a tuberculose e, se confirmado, iniciar o tratamento. E lembrando que todo o tratamento é gratuito. Qual que é a prevalência da tuberculose entre crianças e adolescentes no Brasil? Quais são as regiões mais vulneráveis, mais afetadas? Nós temos o Rio de Janeiro como uma das regiões mais afetadas, né? A prevalência está em torno de uns 20%, e isso se dá dado a situação mesmo habitacional, né? Há muitas concentrações de pessoas em áreas muito pequenas. Como eu falei inicialmente, é uma doença de transmissão pelo ar, pelas vias aéreas. Então, questões sanitárias também podem facilitar essa transmissão nesses ambientes
muito populosos e fechados. Agora, a tuberculose ela é prevenível por vacina. Como é que é a adesão da população brasileira em relação à vacina contra a tuberculose? Então, a adesão ela acontece logo ao nascimento, né? Há diretrizes em que estabelece que a criança receba a vacina, a BCG, né? Que faz a marquinha no braço. Então, as campanhas têm funcionado. Há sempre um percentual, é o que a gente fala de bolsões, mas tem funcionado as campanhas. Tem se falado bastante a respeito disso, neste momento de Covid-19, onde as pessoas estão procurando os postos justamente em busca da vacina contra o coronavírus. Tem se falado nisso nos postos? Especificamente da tuberculose em conjunto com a TB, não. Ou com o Covid, não, me perdoe. Até porque a gente precisa lembrar que há uma distinção, né? Uma pessoa infectada com coronavírus, por exemplo, se ela espirrar e tiver outra pessoa a 1,5 metro de distância, a chance dessa pessoa ser contaminada ela é muito grande. Com a tuberculose não acontece isso. Pode ter uma pessoa infectada num ambiente, mas a taxa de infecção ela é muito menor. Então, em tempos agora de pandemia e de Covid, não se tem associado as duas campanhas de vacinação simultaneamente. Muito bem, 23 minutos para 1h agora, faltando aqui no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa, com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Próximo assunto, o acesso desigual à internet afetou diretamente a educação remota no país. Essa é uma das conclusões da 4ª edição do painel TIC Covid-19, lançado nessa semana e que mostrou que as dificuldades de acesso aos equipamentos ou à internet contribuíram para o abandono das atividades remotas. As maiores barreiras para participar das atividades à distância estavam relacionadas à dificuldade de esclarecer dúvidas com os professores, nesse caso 41%, a falta de estímulo para estudar, 41% também, e a ausência ou baixa qualidade da conexão à internet, 38% neste caso. Procurador Ricardo Prado, essa situação só escancarou algo que a gente já sabia, né? Já ficou mais claro o quanto a educação é desigual no país e ficou mais desigual ainda quando dependemos desse momento do ensino remoto, né? Você tem um problema sério, né, que foi muito grave, principalmente no começo da pandemia, no sentido de falta de acesso, né, seja a computadores, seja a internet, por parte de uma parcela significativa da população. Gradativamente você foi melhorando um pouco esse quadro, mas ele ainda é muito desigual e você ainda tem uma parcela da população sem acesso. O celular hoje se popularizou, né, de uma forma muito grande. Nós temos, na verdade, maior número de celulares do que nós temos de pessoas, né? Embora algumas tenham vários, né, e você tenha caso de pessoa que não tem nenhum, né? Mas, de uma maneira geral, a maioria da população hoje tem o seu celular. Talvez não na questão dos estudantes, das crianças, aí talvez isso não chegue a eles. Mas o celular, para você assistir aula, né, durante um período muito longo, ele não é muito adequado, né? Então, você acaba tendo uma dificuldade aí. Agora, o que você vê é que há às vezes uma falta de estímulo, né? O problema não ocorre só nas classes com menor recursos, né, que tem esse problema de conexão, que tem esse problema de falta de aparelho, mas você vê uma falta de estímulo também nas classes A e B, que também giram na faixa de 40%, né?
e já são pessoas que não têm problema nenhum com equipamento, né? É problema do novo normal, entendeu? Né? A aula presencial ela acaba tendo algumas vantagens que a aula pelo computador não tem, né? Quer dizer, você tem interação com o grupo, as amizades, então isso acaba gerando um estímulo, às vezes, para a pessoa comparecer, a pessoa estar presente, e às vezes no computador, se ele não pode interagir, entendeu? Ele fica só numa atitude só de ouvinte, às vezes ele se desinteressa. É um novo desafio, sem dúvida alguma. Daniela, para a gente conhecer a realidade de vocês aí do Pará, muitas vezes a gente aqui do Sudeste não tem exatamente o desenho correto, a gente não vive a realidade aí do Norte do país. Essa questão do ensino híbrido e desigualdade que marcaram ou que marcam, né, o segundo ano da pandemia, aí no Pará como é que é? Então, a gente tem aqui na região norte muitas áreas de ilhas, né? Então, a gente tem áreas onde as pessoas já vivem de forma remota e que realmente o acesso à internet ele já é escasso. Então, eu tenho acompanhado também aqui as notícias, e mesmo pelo Instituto, das várias atividades que a gente precisa fazer em relação ao ensino e algumas em que a gente dá o apoio ao ensino EAD, é bem dificultosa a realidade. Tanto para a aquisição dos aparelhos, que a gente sabe que tem um custo elevado, né? Ainda mais para suportar todas essas transmissões, quanto da própria internet. Há uma carência grande. Sim. Doutora Cláudia, a gente já abordou por diversas vezes ao longo da pandemia essa questão por diversos vieses aqui. A gente não conseguiu fazer o devido debate a partir do momento que estava tudo escancarado. A gente já sabia exatamente, mas não se falava a respeito. A pandemia trouxe a oportunidade da gente falar sobre essas desigualdades no ensino e que ficou mais evidente a partir do momento em que houve a necessidade de fazer tudo isso de forma remota, né? A gente não conseguiu até agora fazer o efetivo debate para corrigir os problemas. Sem a menor dúvida, e esse debate é necessário para, pelo menos, se buscar uma solução. Quando o painel TIC trouxe o impacto dessa desigualdade na educação, ela revelou dois tipos de problema, não só o da desigualdade decorrente do acesso, que se assenta também nas diferenças sociais e econômicas da nossa população, que a gente sempre busca vencer para trazer uma maior igualdade, mas também revelou um problema quanto a pedagogias. Quer dizer, o procurador Ricardo Prado destacou, nós tivemos dois tipos de problema que se revelaram. Eu, como professora, vivi isso também. O primeiro, em relação à classe D e E, a dificuldade de acesso a equipamentos que permitissem as aulas online, as aulas síncronas. As aulas online são aquelas que se pode assinar, pode acessar por meio de gravações. As síncronas são as aulas dadas online, em que há um diálogo e interação. Isso exige um equipamento adequado. Por outro lado, nós temos um outro problema, que é a falta de estímulo, também a classe A e B, que revelou uma questão de educação, quer dizer, que tipo de pedagogia que a gente utiliza agora nessa situação. A aula teórica, a palestra, ela não é suficiente para reter a atenção do aluno. Então, deixou também essa lição de casa para os professores, para as instituições de ensino. E não há a menor dúvida que escancarar a desigualdade da educação revela o nosso desafio sempre de reduzir as desigualdades sociais. E nós identificamos no mundo que os países que investiram largamente na educação fizeram transformações profundas, como ocorreu há poucas décadas atrás com os tigres asiáticos, por exemplo, a Coreia do Sul, que mudou de patamar, inclusive, a nível mundial, em termos de IDH. Né? Se olhar sobre esse tema, doutora Luísa. É uma realidade que existe um mercado
mais uma vez um problema com o seu áudio, doutora Luísa. Tá. Existe uma realidade que o mercado da educação, principalmente dos vulneráveis, ele ficou totalmente defasado e também abandonado se comparado ao das pessoas de classe A e B. Paralelamente a isso, existem instituições que estão querendo se voltar exatamente para os vulneráveis, como a Fundação Lehman, que eles acreditam que, de fato, precisa de uma educação em escala com internet de qualidade, que nós não temos isso. E a Fundação Ayrton Senna tem uma abordagem da situação muito interessante, porque ela aborda a situação socioemocional, que eu também acho que tem que ser abordada, porque a inteligência emocional, a situação emocional impacta no seu modo de aprendizado, porque esta é uma realidade que veio para ficar. E, com certeza, criou uma defasagem enorme de aprendizado, nós perdemos muito para as classes dos vulneráveis. E tem um projeto muito interessante também, que é um projeto de uma empresa alemã, a Lego, da Dinamarca, que é um projeto que se chama Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que eles querem levar também para a escola pública. Então, eu acredito que existe uma potencialidade muito grande para que nós realmente atendamos essas pessoas vulneráveis, que se faz necessário. Eu acho isso. Próximo assunto aqui, minha gente. O cientista político José Álvaro Moisés disse ontem que o sistema político do Brasil está em crise. Afirmou que há rupturas e instabilidade política que se sucedem. Para ele, há um descompasso com a sociedade, mesmo com as continuidades institucionais. Moisés disse que o governo Bolsonaro é neopopulista e que, desde o início do mandato, o presidente defendeu a tortura e atacou direitos fundamentais de segmentos sociais importantes, como o de negros, mulheres e índios. Ele afirma que é preciso garantir o império da lei dos poderes republicanos e a independência dos organismos de fiscalização e controle, desafios que estará em xeque nas próximas eleições. O procurador Ricardo Prado está de acordo com o cientista Zé Álvaro Moisés. De qualquer forma, ainda bem, nossas instituições estão aí de pé e garantindo a democracia no Brasil. A situação é complexa, Mauro. Você tem, por um lado, as instituições em funcionamento. Por outro lado, você tem um discurso que, por vezes, desanda para fora da legalidade, certo? E isso, sem dúvida alguma, é muito ruim. Você acrescenta a isso, às vezes, uma parte da população que tem muito descrédito com a política. Embora isso me pareça seja apenas parcial, porque você tem uma parte da população muito engajada, inclusive, na questão política, né? Seja de um lado, seja de outro. Então, é difícil ainda a gente ter certeza de para onde nós caminhamos, né? Se nós estamos caminhando realmente para frente ou se nós estamos numa marcha ré muito grande. Os problemas do país, sem dúvida alguma, ainda são muito significativos. O Brasil desenvolveu em muitas áreas, mas há muitas questões ainda que nós estamos muito amarrados. A educação mesmo é uma delas, né? Nós temos esse problema, por exemplo, na pandemia das fake news, que foi um problema horroroso para a área da saúde, né? Porque não é a questão apenas de você contar uma mentirinha, é a questão de você colocar a saúde e a vida das pessoas em risco. Então, isso é muito sério, é muito grave. Então, nós esperemos que o jogo político permita que ele continue sendo jogado dentro das regras do jogo, dentro da legislação. Para isso, é preciso realmente que todas as pessoas cumpram a sua parte e cobrem isso dos adversários, e cobrem isso dos demais. Isso tem que ser cobrado e todas as instituições têm que cumprir o seu papel e não permitir que haja jogo de bola fora das regras do jogo. Eu acho que isso realmente é muito importante. Mas
se a crise tem solução ou não, Mauro, isso nós só saberemos mais à frente, infelizmente. Vamos ter de aguardar. Doutora Cláudia, quando começou essa crise no sistema político, apontada aqui pelo cientista político José Álvaro Moisés? Eu acho que começou, sempre, né? eu acho que começou com o nascimento do Brasil. O desafio é transformar, não é? Acho que a ditadura, ela dá a ilusão de que há uma ordem. Na verdade, a democracia, ela traz as ideias diferentes que nós temos que aprender a lidar. A grande verdade, agora voltando para a questão do sistema político, que é uma ideia que nós podemos conectar até com o assunto anterior, também que nós tratamos no segundo tema do painel de hoje, sobre o troca-troca político, também decorre de uma postura daqueles que integram esse jogo político, né? Usar os partidos para interesses próprios ser desleal com os próprios objetivos. Isso não só fragiliza o sistema político, mas ataca até as instituições, fragiliza até mesmo o regime democrático, que é o que a gente tem que lutar. Nós não precisamos de heróis, nós precisamos de valores democráticos que a sociedade preza, luta e busca consolidá-los, né? Pessoal, vamos aqui para as perguntas. Eu vou abreviar aqui, porque já são 12h52, 8 minutos para 13h agora. Cláudia, você está com a palavra, então eu começo com você. A Silvana Govinhas, no Facebook, pergunta se você saberia dizer por que o caso do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, está sendo julgado essa semana em um tribunal de Londres. Eu confesso que eu não sei os detalhes disso, então não vou, porque no Tribunal de Londres tem duas razões que pode ser. Uma, ser uma arbitragem, então não seria uma corte arbitral em Londres, que é muito provável. É possível fazer isso, que as partes afastem a jurisdição e levem para lá, mas eu, me desculpa, eu vou ficar devendo a precisão, mas é o que é possível inferir dessa situação. Nós podemos afastar o Poder Judiciário elegendo uma Câmara Arbitral fora do Brasil, inclusive escolhendo as leis. É muito provável, um grande movimento à época em Samarco, na época quando houve esse problema de indenizatório, de prejuízo e busca das indenizações correspondentes, de buscar soluções que são consideradas não ordinárias, que é por meio de mediação, por meio de arbitragem. Atribua isso, mas vou conferir, quem sabe no próximo programa a gente pode dirimir essa dúvida, essa questão. Vamos tentar aqui. Procurador Ricardo Prado, você tem alguma informação a mais sobre esse tema, que a gente possa tirar dúvida aqui? Por que do julgamento em Londres, do caso da Samarco? Você tem duas possibilidades, Mauro. Uma realmente é que a doutora Cláudia mencionou, que é a questão de arbitragem. A segunda possibilidade é porque você também tem questões internacionais. Você tem investidores em outros países. E, em razão disso, existe essa possibilidade, às vezes, de você ter processos em países diferentes daquele onde o fato ocorreu. Nós já temos processo contra a Petrobras nos Estados Unidos, e pode ter aqui contra a Vale também na Inglaterra. Muito bem. E a pergunta aqui para você, Ricardo Prado, do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente aqui, participando. Ele quer saber se tem alguma informação de qual foi a repercussão do Ministério Público da fala do pré-candidato Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo, que disse que São Paulo fez pacto com o crime organizado. Paulo fez parte? É uma declaração do candidato Tarcísio de Freitas, do pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, uma declaração dele dizendo que São Paulo fez pacto com o crime organizado. Ele quer saber qual a repercussão dessa fala do pré-candidato Tarcísio de Freitas no Ministério Público. Infelizmente, não posso informar, seu Jaime, entendeu? Eu estou tomando conhecimento também da fala agora e me parece realmente uma fala bastante infeliz, principalmente para um candidato que queira conquistar votos em São Paulo, entendeu? Acho extremamente fora de propósito, mas vamos ver as repercussões na imprensa aí nos próximos dias.
Daniela, a Fernanda Trindade no Instagram pergunta o que são as chamadas doenças tropicais negligenciadas e se elas têm diminuído ou aumentado nos últimos anos. Oi, Ana Paula. Sim. É considerado pela Organização Mundial de Saúde, né, doenças negligenciadas tropicais, todas aquelas onde há uma carência de disponibilidade de medicações, principalmente. Então, nós temos aí algumas doenças, como a própria tuberculose, que nós mencionamos aqui, o tracoma, as leishmanioses, doença de Chagas, em que as indústrias farmacêuticas não têm o interesse de fazer pesquisas, né, e de fabricar também esses medicamentos. Então, aí vem o empenho e tem ocorrido algumas chamadas de fomento à pesquisa aqui no Brasil. É importante mencionar, acabou de ocorrer uma através da FINEP, uma importante agência de fomento para estimular. A gente sabe que essas doenças ocorrem demasiadamente no nosso país, sobretudo aqui na nossa região amazônica, né? Onde tem a transmissão de várias dessas doenças. Então, é principalmente nesse aspecto, onde a gente tem poucas políticas públicas também estruturadas e poucas ofertas de diagnóstico e de tratamento. Então, aí a importância do governo investir, né, em pesquisas públicas, em estruturar as universidades e as instituições de ciência e tecnologia para que sejam supridas essas carências que o mercado não atende. Só uma correção aqui, essa pergunta foi da Fernanda Trindade com a gente no Instagram. Agora, a Kátia Lopes, no YouTube, pergunta para a doutora Luísa. Doutora Luísa, efetiva a situação jurídica dos chamados contratos de gaveta de compra e venda de imóveis. Qual que é a efetiva situação jurídica deles, né? Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a todos, agradecer a audiência, agradecer ao doutor Roberto Liviano. Bom, contratos de gaveta são uma realidade no Brasil e eles têm bastante valor, os contratos de gaveta. Você tem, com os contratos de gaveta, formas de regularizar uma situação que está irregular de um determinado imóvel. Você tem N formas de regularizar, como o direito imobiliário, eu vou tentar ser o menos técnica possível, ele tem um princípio da continuidade. Se houver vários contratos de gaveta, por exemplo, você pode até fazer uma escritura. Se faltarem alguns contratos de gaveta, porque às vezes não são um ou mais de posses que se passam e se repassam, e posses que se herdam. Então, essa forma, nós temos uso capião, inclusive extrajudicial, uso capião judicial, a própria escritura, a própria uma ação que a gente faz muito, que é a edificação compulsória, que já sai com a escritura. Então, contratos de gaveta são uma realidade, são importantes. Se você tem um contrato de gaveta, guarde esse contrato de gaveta, porque ele tem, sim, um valor muito grande, e o contrato de gaveta ele pode ser, inclusive, em qualquer papel e de forma muito simples, mas ele tem valor. Muito obrigado, minha gente. A gente vai pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente hoje a advogada e professora, doutora Cláudia Elizabeth Schwerz, a advogada doutora Luísa Mestieri, a farmacêutica Daniela Soares e o procurador de Justiça aposentado, doutor Ricardo Prado. Muito obrigado pela audiência com vocês, a colaboração com o programa Gente que Fala. Antes do nosso encerramento, pessoal, só um registro. Hoje, 7 de abril, Dia do Jornalista. Aqui, nosso cumprimento de toda a nossa equipe, a todos os jornalistas espalhados por todo o Brasil, nas redações ou não, né? A gente sabe a crise que o mercado de trabalho está enfrentando, muitos trabalhadores jornalistas que não estão encaixados nesse momento, mas os parabéns a todos. E também para os nossos jornalistas, colegas da Rádio Trianon também, que nos ajudam a colocar no ar todos os dias essa nossa transmissão aqui. Muito bem, na mesa de som com a gente hoje o Isaac Barros. Valeu, Isaac, pelas operações, o Sérgio Souza
na gerência técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, apresentação minha, Mauro Friesman, o Pedro Esquiavão na pauta e redação, o Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando por aqui o Musical Trianon. Às 15h tem o programa Duas na Tri, apresentado pela Malu Mota e Silvia Vinhas, o Radar Paulista, às 18h com o Renato Albuquerque, e agora a repórter Débora Mendonça com as informações ao vivo do trânsito aqui na capital paulista. Obrigado, minha gente, 1h em ponto. Tchau, até amanhã.